Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 24 de fevereiro, segunda-feira da 7ª semana do Tempo Comum. O evangelho que iremos escutar é tirado do capítulo 9 de São Marcos, versículos de 14 a 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O evangelho de hoje registra que o poder espiritual de Jesus domina também os maus espíritos. Um jovem possesso e sem paz é atormentado pelo demônio, e Jesus o interpela diretamente dizendo: "Espírito surdo e mudo, sai dele e não tornes a entrar." E o menino ficou completamente liberto. Na descrição do próprio pai, o filho vivia em extremos de conduta. Ora era jogado no fogo, ora era jogado na água. Desde o século XIX, uma leitura racionalista que penetrou no seio da igreja em relação à palavra de Deus e em total ruptura com a sã tradição apostólica, nega a existência de demônios e explica passagens como esta, afirmando que os possessos eram, na verdade, casos de epilepsia ou outras doenças mentais.
Ora, Jesus não manteria os seus contemporâneos em tão grave engano. Pelo contrário, continuou realizando os seus exorcismos ao longo da sua missão pública. Nem teria sentido a sua afirmação em resposta à pergunta dos discípulos: por que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele menino? E veja a resposta de Jesus: tal gênero de demônio só pode ser expulso pela oração. Esta mesma passagem narrada no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 21, Jesus acrescenta ainda uma outra prática espiritual, ao qual se pode expulsar os demônios. Tal gênero de demônio só pode ser expulso pela força do jejum e da oração. O mestre aponta o remédio espiritual para uma doença espiritual. Historicamente, a Igreja sempre exerceu um ministério de libertação de pessoas possessas pelo demônio ao praticar o ministério do exorcismo. O novo Código de Direito Canônico, que foi restaurado por São João Paulo II e promulgado no ano de 1983, reserva a prática do exorcismo a padres expressamente autorizados pelo bispo diocesano. E neste mesmo código, o direito canônico diz que cada diocese ou arquidiocese deve ter um ou mais sacerdotes habilitados e investidos pelo seu bispo diocesano a fim de exercer este ministério do exorcismo. E olha, queridos irmãos e irmãs, para que todos saibam com que seriedade a Igreja realiza este ministério do exorcismo, ou podemos também chamá-lo de ministério de libertação de pessoas possessas, em relação aos padres que são escolhidos. Um grande exorcista da nossa Igreja que trabalhou anos e anos no Vaticano, em um dos seus escritos, Padre Gabriel Amorth vai dizer que tais sacerdotes, ao serem escolhidos pelos seus bispos diocesanos para serem exorcistas em suas dioceses, devem ser sacerdotes que levam uma vida de santidade e de profunda oração, e ao mesmo tempo que sejam varões no sentido pleno da palavra, ou seja, não podem ser homens muito delicados e medrosos, mas homens de personalidades fortes, de gênio forte, como um São Padre Pio, um São João Maria Vianney ou até mesmo um São João Paulo II, né? E que esses sacerdotes estejam circundados por uma equipe de leigos intercessores que também levem uma vida de santidade e de oração no seu dia a dia. O exorcismo nunca acontece com o padre exorcista sozinho diante do endemoniado. Além dele, tem um grupo de leigos também formados e preparados para auxiliar os sacerdotes exorcistas neste ministério. Esses leigos são chamados de intercessores. E além deste grupo de leigos, a Igreja também exige que se tenha em auxílio aos exorcistas médicos, psiquiatras e psicólogos que possam, antes de realizar o exorcismo ou de se autorizar o exorcismo, avaliar a situação do possesso, suas condições psíquicas e emocionais, para saber se trata mesmo
de uma questão espiritual ou de transtornos psicológicos. Veja o quanto a igreja faz uso também da ciência, né, para realizar o seu ministério de libertação na vida das pessoas. Não pense que o sacerdote chega por si só e já vai impondo as suas mãos na cabeça do possesso e tudo vai acontecer como que num passe de mágica. A igreja sempre levou muito a sério este ministério, desde o tempo dos apóstolos, que também deram continuidade ao ministério de libertação que Jesus realizou durante toda a sua missão pública. Naturalmente, esta é uma questão de fé. A mesma fé que faltou aos discípulos no evangelho de hoje, quando tentaram em vão expulsar o mau espírito daquele jovem. A mesma fé em falta nos racionalistas de hoje, que negam os milagres de Jesus e seus sinais de poder, preferindo reduzi-los a fenômenos parapsicológicos ou atribuindo a sua interpretação a meras superstições ou ignorância da parte do povo. Enquanto isto, na história dos santos, nós vemos um demônio que ateava fogo ao colchão do santo Curadás toda vez que ele iria dormir. Também o demônio que quebrava os dentes de Martha Robin, a fundadora dos chamados foyers de charités espalhados pelo mundo inteiro, ela que viveu 50 anos se alimentando apenas da Eucaristia e mais nada. E São Padre Pio, que todas as noites era espancado pelo demônio, jogado nas paredes e tinha suas costelas quebradas. Os sacerdotes que possuem verdadeira experiência pastoral, até mesmo no acompanhamento destes casos espirituais de pessoas endemoniadas, jamais adotariam a mesma cartilha dos racionalistas. Precisamos nos perguntar, hein? A minha fé corresponde à fé da igreja? Ou estou fabricando a minha fé particular, mais cômoda e mais prática segundo minhas conveniências? Em relação à existência dos demônios, o mesmo Padre Gabriel Amorth, um dos maiores exorcistas de nossos tempos, já falecido, sempre dizia em seus escritos e entrevistas: não dar crédito para o demônio, não acreditar na sua existência, faz com que ele tenha ainda mais liberdade e força para agir em nossas vidas e no meio do mundo. Continua os meios espirituais necessários para que o mal seja vencido em nossa volta. O jejum e a oração. Sim, pela força do jejum, pela força da oração, os demônios podem ser expulsos da nossa vida, os demônios podem ser expulsos da nossa sociedade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.